Olá, meus amados irmãos, bom dia, a paz do Senhor Jesus seja sobre sua casa, sobre sua vida e também sobre toda a sua família. Sejam muito bem-vindos à nossa série de EBD online da Assembleia de Deus Nova Vida em Coqueiral de Itaparica. É uma alegria, uma honra, um privilégio de Deus tê-los conosco nessa manhã para mais um domingo de aprendizado, de crescimento e, sobretudo, de desenvolvimento da nossa vida cristã. Estamos trabalhando aí durante essa série de aulas sobre maturidade cristã, vivendo em plenitude, e que quão grande bênção tem sido para a nossa vida olharmos para a palavra de Deus através do estudo, do livro, da epístola de Tiago, estarmos aprendendo tanto, em busca dessa maturidade cristã, em busca de uma vida em plenitude. Eu quero louvar a Deus por você que está todos os domingos, você que já está aí online com a gente, que já está mandando aí seu bom dia. Deus abençoe, tá? A paz do Senhor, que alegria você estar aqui conosco. Eu quero te encorajar e te desafiar nessa manhã, você fazer aquele momento missionário, o minuto missionário. O que é isso? Você vai pegar esse link que você está agora e vai mandar aí nos seus grupos, nas suas redes sociais, vai publicar lá no seu Facebook, tira uma foto aí da tela do seu celular, ou do celular que alguém está do seu lado, da sua Smart TV, do seu notebook, do seu tablet, publica nas redes sociais e marca lá, tá? @DNV Coqueiral, tanto no Instagram, também aí no Facebook. Vou te dar um minuto, tradicionalmente fazemos isso, para que você possa enviar esse link ao maior número de pessoas. O tema de hoje é como tratar pessoas, tá? Hoje nós vamos estudar um tema muito importante na palavra de Deus para que a gente possa continuar crescendo e aprendendo. Um minuto, então, para você poder enviar esse link e a gente volta para poder dar início, então, à nossa escola bíblica dominical. Pronto, glória a Deus. Já mandei os links aqui para os contatos, mande aí também para ser uma bênção na vida de mais pessoas. Vamos orar para nós iniciarmos aqui o nosso estudo na manhã desse dia. Você que é membro da DNV Coqueiral, seja bem-vindo. E você que não é membro, recebeu esse link, obrigado por estar aqui conosco. Nós somos da Assembleia de Deus Nova Vida, em Coqueiral de Itaparica. Estamos aqui estudando a palavra de Deus, tem sido um tempo muito abençoador e nos honra muito tê-lo aí conosco na manhã deste domingo. Escreva aí, tá? Nos comentários do YouTube, de onde você está, tá? Faça seus comentários, que isso nos ajuda a crescer, nos ajuda a melhorar sempre. Vamos orar? Senhor, nós oramos nessa manhã pela alegria, pelo dom da vida, por tudo que o Senhor tem feito por nós. Pai, muito obrigado, porque o Senhor tem nos fortalecido, tem nos dado graça. O Senhor nos dá mais uma oportunidade de vida e nós somos gratos ao Senhor. Deus, que esse dia nós possamos aprender, que o Senhor possa trazer o conhecimento, Pai, da Tua palavra ao nosso coração e que nós possamos melhorar dia a dia. Oro nesta manhã por todos, Pai, que estão conosco, aqueles que assistirão ao vivo, aqueles que assistirão posteriormente, que seja uma bênção na vida de cada um. Assim nós oramos nesta manhã, agradecidos por tudo, certos de que o Senhor é o Deus que tem nos abençoado e há de continuar nos abençoando. Assim nós oramos, em nome de Jesus, amém e amém. Glória a Deus. Gente, nós estamos estudando nessa nova série aí de EBD virtual, EBD online, sobre maturidade cristã, vivendo em plenitude. E nós pegamos
para trabalhar, né, no Novo Testamento a Epístola de Tiago, porque é uma das cartas, um dos documentos do Novo Testamento onde mais se trata da maturidade, do desenvolvimento da vida cristã. A vida cristã ela tem um começo, ela tem um meio e terá um fim na eternidade. E nós estamos aí no meio, né? Ou seja, estamos vivendo a vida cristã. Porém, para nós alcançarmos plenamente e desfrutarmos em plenitude, nós precisamos aprender a levar muito a sério alguns princípios que muitas vezes nós vamos deixando perder-se ao longo do caminho e ao meio do caminho. E na manhã de hoje, então, nós vamos ter a oportunidade de estudar e aprender sobre como tratar pessoas. Gente, se tem um dos aspectos mais fundamentais no desenvolvimento da vida cristã é o tratamento com as pessoas. Tanto o tratamento do ponto de vista interpessoal, tanto também um tratamento na forma como nós nos relacionamos com as pessoas que muitas vezes nós nem conhecemos, porque a intenção sempre é sermos bênção, sermos instrumento nas vidas um dos outros, porém é necessário que nós tenhamos uma ampla capacidade bíblica de aprender a lidar e tratar com as pessoas. E nós sabemos que é um grande desafio nós tratarmos as pessoas da forma correta, porque geralmente nós queremos tratar as pessoas do nosso ponto de vista. Porém, nós como servos de Deus, nós temos a palavra de Deus como nosso livro de regra e fé. Porém, portanto, só podemos nos comportar a partir do que a palavra de Deus diz. Nós temos que refutar qualquer outro modelo que não seja o modelo da palavra de Deus, porque a palavra de Deus é o nosso livro de regra e o nosso livro de fé. O nosso texto base, o texto áureo, né, da manhã de hoje, é Tiago capítulo 2, o verso 9. Diz assim: mas se tratarem um ao outro com parcialidade, ou algumas traduções dirão com acepção, estarão cometendo pecado e serão condenados pela lei como transgressores. Vamos ler de novo Tiago 2, verso 9, muito forte o texto, né? Mas se tratarem uns aos outros com parcialidade, algumas traduções dirão com acepção, estarão cometendo pecado e serão condenados pela lei como transgressores. Importante nós observarmos aqui, amados, que Tiago, no capítulo de número 2, ele vai tratar com muita ênfase a questão da diferenciação no trato com as pessoas, na forma como nós encaramos as classes sociais que envolvem o dia a dia e a realidade da vida cristã. Para tanto, nós temos que lembrar que a Igreja de Cristo, ela é a soma de diferentes povos, raças e culturas. Isso é a Igreja de Cristo. Ela é a soma de diferentes culturas, diferentes povos, diferentes raças, tá? Que somam-se e que formam a Igreja de Cristo. Porém, tenho que te lembrar sobre a palavra diferentes, que consta aí em destaque em amarelo. Ninguém é igreja sozinho, tá? Muita gente acha que ele sozinho é igreja. Nós não somos igreja sozinho. Nós só somos igreja quando nós estamos dentro de um contexto de corpo. O corpo de Cristo é formado por pessoas de todas as nações, línguas e culturas. Agora, saber lidar com as diferenças intelectuais, sociais, culturais, é o que nos recomenda a palavra de Deus. Tratar pessoas com diferença por sua condição social é pecado, assim vai nos mostrar Tiago em sua carta. Então, vamos abrir aí Tiago, capítulo de número 2. Abra sua Bíblia aí, Tiago, no capítulo de número 2. Nós vamos ler a partir do verso de número 1 e vamos até o verso de número 13. Tiago, capítulo de número 2, do verso 1 até o verso de número 13. Tenho certeza que vai ser uma leitura abençoada, uma leitura de crescimento e que vai falar muito ao seu coração. Vamos ler, aí na tela vai estar projetado para você o texto. Diz assim, verso 1. Meus irmãos, não tenhais a fé em nosso Senhor Jesus Cristo, Senhor da glória, em acepção de pessoas. Se, portanto, entrar em vossa sinagoga algum homem com anéis de ouro nos dedos, em trajes ou trajos de luxo, e entrar também algum pobre andrajoso, e tratardes com deferência o que tem trajes de luxo, e lhe disserdes, tu, assenta-te aqui em lugar de honra,
e disserdes ao pobre, tu, fica ali em pé ou assenta-te aqui embaixo do estrado dos meus pés. Não fizeste distinção entre vós mesmos, e não vos tomaste juízo, tomados de perversos pensamentos? 5. Ouve, irmãos meus, não escolheu Deus os que para o mundo são pobres, para que sejam ricos em fé e herdeiros do reino que ele prometeu aos que o amam? Entretanto, vós outros menosprezastes o pobre. Não são os ricos que vos oprimem e não são eles que vos arrastam para os tribunais? Não são eles os que blasfemam o bom nome que sobre vós foi invocado? Se vós, contudo, observais a lei régia segundo a Escritura, amarás o teu próximo como a ti mesmo, fazeis bem. Se, todavia, fazeis acepção de pessoas, cometeis pecado, sendo arguidos pela lei como transgressores. Pois qualquer que guarda a lei, mas tropeça em um só ponto, se torna culpado de todos. Portanto, aquele que disse, não adulterarás, também ordenou, não matarás. Ora, se não adulteras, porém matas, vens a ser transgressor da lei. Falai de tal maneira e de tal maneira procedei, como aqueles que hão de ser julgados pela lei da liberdade. Porque o juízo é sem misericórdia para com aquele que não usou de misericórdia. A misericórdia triunfa sobre o juízo. Meus amados, Tiago, aqui no capítulo 2, do primeiro verso até o verso 13, ele traz em relevo e destaque o assunto sobre acepção de pessoas, o tratamento com as pessoas. É sabido que nós vivemos uma sociedade onde dizem que nós valemos aquilo que nós temos, né? Se isso fosse uma verdade na sua totalidade, aqueles que temem a Deus e andam em seus caminhos deveriam ser as pessoas mais valorizadas do mundo. Porém, nós sabemos que não é assim, isso não é uma verdade absoluta. Existem muitas pessoas que amam a Deus, temem a Deus, honram a Deus, são cheias de Deus, porém, esse valor que ela tem internamente para o mundo, ele não serve. Porém, na realidade cristã, na vida cristã, nós temos que ter uma perspectiva bíblica da forma como nós vamos tratar pessoas. Algumas coisas que nós temos que pensar aqui. Primeiro, Tiago começa deixando claro para quem está escrevendo, o verso 1, meus irmãos. Ele está escrevendo, lembre-se, para aqueles judeus que tinham se convertido ao cristianismo e que estavam dispersos de sua terra natal por causa da perseguição. Eles não estavam na sua casa, não estavam naquilo que era seu. E aí Tiago, ele traz alguns alertas, né, de que essas pessoas, como essas pessoas devem então se comportar. Vejamos então como nós devemos tratar pessoas, como nós devemos lidar com as pessoas frente àquilo que a palavra de Deus nos orienta e também nos ensina. Em primeiro lugar, você precisa usar a fé em Cristo para unir pessoas e não para afastá-la ou para discriminá-las. Eu e você precisamos usar a fé em Cristo para unir pessoas. Olha o que Tiago diz aí no verso de número 1, ainda no capítulo 2. Meus irmãos, não tenhais a fé em nosso Senhor Jesus Cristo, o Senhor da glória, em acepção de pessoas. O que Tiago está dizendo? Não usem a fé, não usem o discurso da fé para separar pessoas por classe, por raça, por cor, por valor. Não faça isso. Não usem esse argumento de que está havendo uma separação entre as pessoas, um trato diferenciado entre as pessoas, baseado na fé, porque isso não é verdade. Primeira coisa que nós temos que entender, é necessário usarmos a fé para unir pessoas, para conectar as pessoas, seja ela preta, branca, azul, amarela, mameluco, seja ela da China, do Chile, da Itália ou da Holanda. Precisamos usar a nossa fé como uma cola, como uma atração para poder conectar as pessoas. Seja um juiz de direito, seja um gari ou seja um ajudante de pedreiro. Precisamos lidar com esses universos através da conexão delas e não do afastamento e não do preconceito contra elas ou entre elas mesmas. Observe uma coisa aí no verso 1. Tiago, quando está escrevendo, ele está escrevendo para os judeus convertidos ao cristianismo.
Tiago está escrevendo porque entre eles mesmos existia preconceito, existia divisão de pessoas. E nós vamos ver isso mais à frente, Tiago deixando isso muito claro. Portanto, amados, primeira coisa que você tem que lembrar, a igreja é formada por pessoas e não por classe social. Deus, quando olha a sua igreja, ele não vê se um é mais rico, mais pobre, se um é mais branco, mais preto. Não existe isso. A igreja de Cristo ela é formada por pessoas, por gente, por ser humano. A classe social das pessoas pouco importa ou nada importa para Deus. Porque diante de Deus não há escravo, não há livre, não há negro, não há preto, não há branco, não há azul. Não existe isso diante de Deus. Somos todos um. Deus olha da eternidade e vê a sua igreja como uma noiva, ataviada, adornada, branca, limpa. Não vê a igreja por níveis sociais. Deus, quando olha para a sua igreja, ele não vê um gráfico financeiro. Vou abençoar mais esse ou aquele outro em detrimento do dinheiro que tem na conta. Não existe isso. Portanto, nós temos que ter muito cuidado para nós não criarmos uma ideia de que a igreja de Deus ela deve ser separada por classe social. Outra coisa importante nós temos que lembrar. E não podemos nos esquecer que, sendo ele o Senhor da glória, como disse aí Tiago, sendo ele o Senhor da glória, olha o que diz aí a palavra, sendo ele o Senhor da glória, o que ele fez, amados? Esse Senhor da glória, lembra que ele morreu na cruz por mim e por você? Você lembra que esse Senhor da glória, a quem ele se refere o próprio Jesus, um dia, diz a palavra, vai nos dizer a palavra em Filipenses capítulo 2, que nós temos que ter o mesmo sentimento que teve Jesus. Filipenses capítulo 2, a partir do verso 5, vai dizer: tende em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus, pois ele, subsistindo em forma de Deus, não julgou usurpação ser igual a Deus. Antes, a si mesmo se esvaziou, assumindo a forma de servo, tornando-se em semelhança de homens e reconhecido em figura humana. Ele, sendo Deus, ele não se exaltou a si mesmo, pelo contrário, ele esvaziou-se, tomou forma de ser humano. Veja, sendo ele o Deus da glória, ele foi humilde para tornar como nós. Ele foi humilde o suficiente para se conectar por nós e em nós. Portanto, nós não podemos partir do princípio de que vamos usar a fé, de que a fé vai ser um instrumento para a separação e divisão das pessoas. Porque Tiago começa já apresentando aqui, colocando-nos contra a parede. Meus irmãos, não tenhais a fé em nosso Senhor Jesus Cristo, o Senhor da glória, em acepção de pessoas. Ou seja, não vai olhar para a sua fé e a partir da sua fé cometer tal erro, porque isso é pecado. Ele já vai falar que isso é pecado e pronto, é pecado. Está escrito que é pecado. Bom, outro aspecto importante é: não aceite ninguém pela aparência ou pela expressão externa. Tenha muito cuidado com isso. Porque muitas vezes nós não estamos fazendo acepção de pessoas objetivamente falando, mas você pode estar fazendo de forma implícita. Porque nós vamos sempre tender a julgar pela aparência. Nós vamos sempre tender a julgar por aquilo que nós estamos vendo, por aquilo que nós estamos percebendo, por aquilo que os nossos sensores emocionais dizem para a gente. Porém, muitas das nossas avaliações pessoais de como nós vemos as pessoas, eles podem e geralmente eles estão errados. Portanto, amados, primeiro aspecto que a gente tem que lembrar para tratar as pessoas como Deus deseja é que nós temos que usar a nossa fé em Cristo para poder unir pessoas. Pessoas, veja que não está aqui unir classe social, unir interesse, não, unir pessoas. E onde nós encontramos essa união? Na cruz de Cristo. Porque Ele é o nosso Senhor Jesus Cristo, como diz Tiago. Ele é o nosso Salvador. Portanto, vamos trabalhar o nosso coração, a nossa mente, a nossa capacidade de pensar para que a gente possa unir pessoas. Tiago também vai nos trazer um outro entendimento importante, aí no verso 2, 3 e o verso 4. O verso 2 diz assim, olha, começa com se, portanto, porque ele já começou dizendo que você não vai usar a fé no Senhor da glória, no Jesus Cristo, para fazer acepção de pessoas. Aí ele diz, se, portanto, entrar em vossa sinagoga algum homem de anéis de ouro no dedo, né, com trajos aí de luxo, e entrar também em algum pobre andrajoso, eu quero te chamar a atenção no verso 2 já, para a palavra sinagoga. Observe que por aqui você tem uma ideia, uma pista do que estava acontecendo na vida desses cristãos
que tinham se convertido ao judaísmo e que estavam dispersos da sua terra. Eles continuavam buscando sinagogas para se reunir. Lembre-se que lá no primeiro século, muitos cristãos, judeus, mesmo depois de convertidos, ainda tinham o hábito de frequentar a sinagoga. O próprio apóstolo Paulo, diversas vezes, é só você ler o livro de Atos, ele vai na sinagoga pregar o evangelho, ele vai na sinagoga levar ali agora o evangelho de Cristo, né? Por isso que tantas perseguições, né? Por isso que tantas prisões o apóstolo Paulo sofreu. Do mesmo modo, muitos outros ainda assim visitavam e iam buscar fazer os seus cultos em sinagogas. E se Tiago está trazendo o entendimento para as pessoas, para os cristãos judeus que tinham se convertido, que estão fazendo suas atividades nas sinagogas. E Tiago está dizendo, olha, não pode fazer acepção de pessoas. Gente, as pessoas daquela época estavam fazendo acepção aonde? Entre eles mesmos. Não era nem com os de fora, era entre eles mesmos. Olha o que ele diz, verso 2. Se, portanto, entrar na vossa sinagoga algum homem, alguém poderoso, alguém rico, alguém que você aparentemente você vai detectar, fala, esse é famoso, esse é rico, esse é poderoso, esse até o perfume cheira bem, até o andar é diferenciado, os anéis que portam sobre os seus dedos não é lata, não, é ouro puro. Alguém vai olhar e falar, nossa, os trajes são luxo, nossa, são de luxo, as peças de roupa do mais fino acabamento, ou né, na outra ponta, né, ele também lembra, e se entrar também algum pobre andrajoso? Aí algumas traduções que vão nos ajudar a ter um pouco mais, né, naturalmente, de amplitude do texto, vai nos dar uma ideia muito clara de que Tiago está dizendo, olha, 2 tipos de pessoas podem entrar na sinagoga de vocês, 2 grupos distintos. Um que vai chegar no auge da sua ostentação e o outro que vai chegar pobre, né, sem nada, ou seja, o estado deplorável, roupas rasgadas, sem nenhum perfume de grife, né, sem cabelos penteados e volumosos. Olha o verso 3. E se tratardes com deferência, irmãos, português, tá? Deferência é uma coisa, diferença é outra, tá? Se tratar com deferência o que tem os trajos de luxo e lhe disserdes, tu, assenta-te aqui no lugar de honra. E disserdes ao pobre, tu, fica pois ali em pé e assenta-te aonde? Aqui embaixo no estrado dos meus pés. Tiago está dizendo, não fizestes distinção entre vocês mesmos? E não vos tornastes juízes tomados de perversos pensamentos? Meus amados, se primeiro a gente tem que aprender a usar a nossa fé para unir pessoas, como nos aprendemos aqui, nos entendemos aqui no verso 1, nós temos que lembrar de outro fator. Não separe o que a cruz uniu. Preste atenção nisso, irmãos. Não separe o que a cruz uniu. Cristo, quando foi à cruz do Calvário, ele uniu com sua morte, com a morte vicária, com a oportunidade de aceitação, de nos tornarmos filhos de Deus através de Cristo, ele uniu todos os povos. Não há mais ninguém, nenhuma cultura, nenhuma língua, nenhuma nação, nenhuma raça, nenhuma cor, nenhuma textura de ser humano que não seja digno da salvação, da glória e da graça de Deus. Portanto, não separe o que a cruz uniu. O corpo de Cristo é formado por quê? Por diferentes membros. O corpo de Cristo é formado por diferentes membros. Por isso que não existe como eu ser igreja sozinho. Porque você não pode ser um corpo apenas com cabeça. Você não pode ser um corpo apenas com braço. Você não pode ser um corpo apenas com tronco, apenas com perna ou apenas com pé. Não. Um corpo só é corpo quando ele tem todas as suas partes. Logo, olha o que o Tiago diz. Se alguém entra na sua sinagoga e essa pessoa ela entra cheia de ostentação, e aqui Tiago não está fazendo juízo de valor porque essa pessoa está portando roupa, né, bom ouro, bons trajes. Não, ele não está fazendo juízo de valor. Ele está apenas apresentando uma ideia do que já acontecia na cultura da época. E Tiago diz, se você pega essa pessoa rica, poderosa, e coloca essa pessoa para sentar nos lugares de honra, nos lugares de destaque, nos lugares de evidência, nas poltronas almofadadas, mais próximos do ar-condicionado, mais próximos da qualidade de som da igreja, e você pega os pobres, os renegados, os sujos, os maltrapilhos, e coloca para sentar aos pés dos estados, joga em qualquer lugar, Tiago aí ele faz 2 perguntas. Vocês não estão fazendo distinção entre vocês mesmos? Ou seja, que unidade é essa? Que cristianismo é esse que vocês estão vivendo?
Que mentalidade é essa? Interessante essa questão que Tiago levanta aqui, que ele está dizendo, olha, vocês estão fazendo distinção entre vocês mesmos. E se a cruz de Cristo uniu todos os povos, quem sou eu para separar as pessoas? Se a cruz de Cristo conectou gente da África, gente da Europa, gente do Brasil, da América Central, da América Latina, da América do Sul, das Oceanias, se a cruz de Cristo uniu todos os povos, línguas e nações, por que sou eu que vou dividir? Jamais, amados. Jamais vou cair nesse erro. Jamais você vai cair nessa cilada. Por quê? Porque essa cilada vai te levar ao pecado. Essa cilada vai te levar à perda da sua salvação, porque o pecado nos conduz à perda da nossa salvação. Portanto, o corpo de Cristo é formado por diferentes membros. Não separe o que a cruz uniu. Nós somos um em Cristo. Quando nós aceitamos a Jesus, as nossas classes sociais ficam para fora disso. Não precisa vir junto, não. Nós aceitamos a Cristo. Agora, quando eu aceito a Cristo, não há mais juiz de direito, não há mais advogado, não há mais gari, não há mais médico, não há mais coveiro, não há mais pregador, pastor. Nós somos um em Cristo, somos todos. Todos devemos ser encarados do mesmo nível e da mesma forma. Outro aspecto importante, nosso preconceito gera injustiça. Nosso preconceito gera injustiça. Olha o que Tiago diz no verso 4. Vocês não estão fazendo distinção entre vocês mesmos quando vocês agem assim? E outra, e não vos tornaste juízes tomados de pensamentos perversos? O que Tiago está dizendo? Que vocês, por agirem assim, Tiago está dizendo, se vocês estão agindo com distinção de pessoas, se vocês estão botando cada um para sentar nos lugares que vocês querem dar a devida honra, se vocês acham que os ricos têm que ter honra e os pobres têm que ficar lá no fundão, lá na cozinha da igreja, Tiago está dizendo, vocês estão sendo péssimos juízes. Vocês não estão julgando de forma íntegra, de forma ética, de forma correta. Vocês estão fazendo um julgamento para fora da lei. Tiago está comparando aqui, irmãos, como um juiz que se corrompe. Um juiz que tem pensamentos perversos, ou seja, ele não pensa à luz da legislação. Ele não está pensando à luz da lei. Ele vai julgar a partir daquilo que ele acha de certo ou errado, e não daquilo que a lei diz que ele tem que julgar. E muitas vezes, quando nós fazemos acepção de pessoas, nós estamos exercendo o juízo perverso. Nós estamos exercendo o juízo equivocado, o juízo errado. E esse juízo poderá nos fazer perder a salvação em Cristo Jesus. Porque se no céu não entra pecado, mas entra o pecador, se no céu não pode entrar ninguém que está numa condição de pecado, naturalmente, Tiago já vai nos falar aqui que isso é um pecado. Agora eu preciso abrir um parênteses aqui para trazer um alerta à igreja. Tiago, quando está dizendo e usando a expressão rico e pobre aí no versículo 3, preste atenção. Tiago não está dizendo que nós não devemos honrar pessoas a quem de direito. Porque o que é honra? Honra é o pleno reconhecimento a quem de direito. Existem pobres que precisam ser honrados, mas também existem ricos que precisam ser honrados. E a expressão, a palavra pobre que Tiago está usando aqui, irmãos, não são miseráveis, não são maltrapilhos, não são pessoas que se entregaram à sua própria condição, não. A expressão pobre aqui são pessoas simples, gente que tem um estilo de vida simples. Você tem que lembrar que Tiago está escrevendo primariamente para os judeus que estão dispersos. E na sua maioria, irmãos, eram formados por pessoas pobres e humildes. Os estudiosos dizem que a igreja cristã, na sua maioria, desde o primeiro século, é formada geralmente por artesãos, pescadores, domésticos e domésticas, é formada por gente simples. É uma minoria da igreja cristã que é rica, que é próspera, sabe, que é cheia de dinheiro. Essa visão que muitas vezes algumas pessoas de fora da igreja têm, de que a igreja é rica, de que a igreja é cheia de dinheiro, é verdade, irmãos. Tem igrejas que são prósperas, né? Até pela sua localização geográfica, é óbvio. Uma igreja lá do Morumbi, em São Paulo, por exemplo, né? Dizem que é um bairro muito rico, a tendência é que as pessoas dali sejam membros ricos. Agora você pega uma igreja, um exemplo, em Vila Velha, determinada região de Terra Vermelha. O nível social é outro, o salário é outro. Aquela igreja não se compara, aquela igreja com a igreja financeiramente falando, é com a igreja em Morumbi, São Paulo. É uma questão óbvia. Na verdade, é maldade quando as pessoas agem assim. Então, veja, a igreja ela é formada, na sua imensa maioria, por pessoas simples. Tiago não está dizendo aqui que você não deve honrar o rico. Não se trata disso. O que você não pode
para evitar de cair no pecado é você fazer discriminação de pessoas. Outro aspecto aqui que eu quero te trazer, estou abrindo um parênteses. Amados, muito cuidado, discernimento e sabedoria. Você está na igreja, aparece um desconhecido, você nunca viu na vida, vai pegar e levar para sua casa? Não faça isso. O Tiago não está mandando você fazer isso, tá? Até porque a Bíblia não pode entrar, um princípio dela não vai em confronto com o outro. A Bíblia diz orai e vigiai. Você não vai pegar um mendigo que está na porta da igreja, que você nunca viu, não sabe de onde a pessoa vem, para onde a pessoa vai, e vai levar dentro da sua casa, botar com sua família. Você não vai pegar um desconhecido na rua, enfiar dentro do seu carro e levar para algum local. Se você fizer, você está arcando com as consequências, e a Bíblia não está mandando você fazer isso. Até porque não faz sentido você colocar a sua vida, sua integridade em risco por alguém que você não conhece. Tiago está escrevendo para os irmãos da fé. Tiago está escrevendo para aqueles que estavam dentro da igreja, aqueles que eram convertidos. Estava acontecendo acepção de pessoas no meio dos crentes. E Tiago está tentando tratar isso. Então tenha muito cuidado, muito discernimento. Apareceu alguém estranho, alguém que você não conhece, alguém que você nunca viu, você não sabe de onde veio, não sabe para onde vai. Tenha cuidado. A gente tem notícias diariamente de pessoas que estão pegando gente na rua, botando dentro de casa, estão sendo mortas, tem filho sendo estuprado, tem gente cometendo violência, a casa sendo roubada, tá? A minha mãe tinha essa mania. Minha mãe volta e meia na igreja aparecia, nossa igreja lá no interior era às margens da BR-101, e você sabe que BR passa muito andarilho, né? Volta e meia minha mãe aparecia lá em casa com alguém estranho que ela nunca viu. Até que um dia um presbítero, que era o nosso pastor, chamou minha mãe e falou: irmã Marta, em nome de Jesus, não faça isso. A senhora vai causar uma tragédia dentro da sua casa. Não cometa esse erro. Portanto, parênteses, tá? Tiago não está mandando você sair pela rua fora, catando todo mundo que você acha que deve catar e enfiar dentro de casa. Não faça isso, porque não vai resolver o problema e não é isso que a Bíblia espera de mim e de você. Até porque a Bíblia está falando dos domésticos da fé, aqueles que já são convertidos e que muitas vezes nós fazemos acepção a partir deles mesmos. Outro aspecto importante, nós temos que lembrar sobre como tratar pessoas à luz da palavra de Deus. Ame as pessoas e não a sua condição social. Ame as pessoas e não a sua condição social. Amados, se você escolher as pessoas baseado na condição social dela dentro da igreja, você não está convertido. Você está convertido a outra fé, a uma fé estranha. Você está convertido a uma fé estranha, não é a fé do Cristo ressuscitado da cruz do Calvário. Porque nós temos que amar as pessoas independente da sua condição social, independente do seu nível salarial, independente do bairro que ela mora, independente dos grupos que ela frequenta. Lembre-se, Deus escolheu a estrebaria. Lembre-se que o nosso Jesus não nasceu em um castelo, ele não nasceu numa família abastada, ele não nasceu numa família de imperadores, numa família rica, próspera, não. Ele nasceu numa estrebaria, fruto de uma família simples e humilde. Não confunda também pobreza com simplicidade. Olha o que Tiago diz aí no verso 5, amados. Ouve, meus irmãos, é quase um clamor, é quase um pedido. Ouve, abre os seus ouvidos, abre o seu entendimento. Não escolheu Deus os que para o mundo são pobres, para serem ricos na fé e herdeiros do reino que ele prometeu aos que o amam? Não foi Deus quem fez essa escolha? É só você olhar os apóstolos. A maioria dos apóstolos não tinham qualquer influência social. Eram homens simples. Não se trata de pobreza, de homens miseráveis, até porque não era. A gente lembra, alguns eram pescadores, outros tinham suas atividades, né? Paulo talvez fosse o que mais se tinha na evidência e no evangelho. Porém, quando nós começamos a olhar para as pessoas e querer amá-las pela condição social, nós vamos cair no pecado. Tiago está trazendo um alerta. Não escolheu Deus os que para o mundo são pobres, para serem ricos e para serem herdeiros do reino que ele prometeu aos que ele ama? Não foi Deus que fez essa escolha? Ô, meu irmão, se Deus escolheu amar a todos, Deus escolheu amar os pobres, os simples, por que nós estamos escolhendo amar os ricos? Porque essa escolha é benefício próprio? É porque é mais fácil sentar para comer na mesa de um castelo do que num barraco de tábua? É porque é mais fácil nós sentarmos para comer num prato de ouro do que numa tigela de plástico? Temos que ter cuidado. A fé é a mesma, independente da classe social. Nós que somos convertidos, a fé é a mesma.
Não me importa se o irmão mora no bairro mais rico da cidade ou se o irmão mora no bairro mais pobre da cidade. Dentro da igreja, como corpo, nós somos um. A fé é a mesma. Não se distingue fé de um para o outro. Nós somos um, porque a fé ela sempre é a mesma. Outra coisa, a herança na eternidade é para ricos e pobres. Tiago não está dizendo aqui que Deus escolheu os pobres e somente os pobres têm direito à eternidade. Não, Tiago não disse isso em nenhum momento, não está escrito isso no texto. Tiago está apenas alertando aqueles irmãos que estavam nessa situação de que Deus havia feito uma escolha. E por que eles estão escolhendo da forma diferente com que Deus escolheu? Lembre-se, o convite bíblico é: sede meus imitadores como eu sou de Cristo. Nós temos que imitar a Cristo em tudo da forma como ele viveu. Portanto, ame pessoa e não sua condição social. Aprenda a olhar para os seus irmãos em Cristo, independente da sua condição social, sabe? Não fique focado quanto o irmão ganha, o carro que ele anda, sabe? O bairro que ele mora, o tamanho da sua casa, quantos banheiros tem, quantos cômodos tem, quantas viagens esse irmão faz por ano para dentro ou fora do Brasil. Não faça isso, porque você está indo na contramão daquilo que a Bíblia nos ensina. Quarto aspecto sobre como tratar pessoas naquilo que Tiago nos ensina. Os simples também merecem honra. Os simples também merecem honra. Verso 6, olha o que Tiago diz. Entretanto, ele está continuando o texto do versículo 5. Entretanto, vós outros menosprezastes o pobre. Vocês mesmos estão diminuindo, vocês mesmos estão fazendo separação. Vocês mesmos estão causando mal às pessoas pobres. Como? Ele diz assim: não são os ricos que vos oprimem, e não são eles que vos arrastam para os tribunais. Lá no capítulo 5 de Tiago, quando a gente chegar no capítulo 5, Tiago vai falar exatamente de quem são esses ricos que estão levando os irmãos para os tribunais. Você tem que lembrar que quando houve a dispersão, para que esse público que o Tiago está escrevendo, muitos tinham posses, muitos tinham uma condição naturalmente, e outros não. E muitos contratavam os irmãos em Cristo, entre aspas, como escravos, como trabalhadores. E esses mesmos levavam muitas vezes, as autoridades à época, esses irmãos, por questões, às vezes trabalhistas e salariais. Tiago está apenas trazendo uma lembrança. Vocês mesmos estão menosprezando, os irmãos são pobres. Ele está dizendo, não são esses ricos aí que oprimem aos irmãos são pobres? Não são eles que arrastam esses irmãos para os tribunais? Não são eles os que blasfemam o bom nome que sobre vós foi invocado, que é o próprio nome de Jesus? Não são eles que acusam vocês? Não são eles que levantam-se contra vocês? E por que vocês estão menosprezando aqueles que são os injustiçados? Por que vocês estão injustiçando aqueles que deveriam também ser valorizados? Pessoal, os simples também merecem honra. Do mesmo modo e da mesma forma que você vai dar honra a um rico, nós também precisamos aprender a honrar os pobres. Nós também precisamos honrar aqueles que são de merecida honra, que estão ao nosso lado. Lembre-se, o que é honra? Honra é o pleno reconhecimento a quem de direito. Aliás, existem muitos ricos que merecem mais honra do que pobres dentro da igreja. Isso é um fato. E existem muitos pobres que exigem e necessitam de muito mais honra do que ricos. Isso é óbvio. Nós somos igreja, somos corpo, somos povo. Existem pessoas, irmãos, que são pobres, mas são dignas da mais alta estima. São dignas dos melhores lugares. Porque são íntegras, são cheias de Deus, são servas fiéis, são amorosas, são generosas, são pessoas que temem a Deus, andam nos seus caminhos, são pessoas que agem, o seu comportamento, a sua vida é a verdadeira expressão do amor de Deus. Tais pessoas merecem a devida honra. Não é simplesmente nós pegarmos aqueles que oprimem, aqueles que fazem mal e dar aos tais a honra. Portanto, lembre-se, os simples também merecem honra. Talvez o amado irmão, a amada irmã, é capaz de chamar a mim, que sou pastor, na sua casa e preparar o banquete, que talvez você nem prepara para a sua família, mas porque o pastor vai almoçar, você quer botar o melhor sobre a mesa. Mas talvez você nunca chamou aquele irmãozinho que você sabe que é simples lá da igreja. Talvez você nunca falou, poxa, eu vou honrar aquele irmão. Aquele irmão talvez é tão maltratado no trabalho pelo patrão, pelo chefe, eu vou dar honra àquele irmão, à família dele, eu vou preparar o melhor que eu posso para a vida daquele irmão. Sabe, amados, às vezes a gente tinha que fazer isso,
a gente tem que aprender a honrar as pessoas simples, porque elas também são dignas da mesma honra que uma autoridade merece. Eles também são dignos. Pessoas precisam, amados, de libertação. Todos, tanto rico como pobre. O que as pessoas precisam é serem libertas. Tantos esses ricos que oprimem a esses pobres, como o Tiago está falando, também aqueles que são pobres, certo? E que precisam se libertar muitas vezes do seu estado de pobreza e miséria. Não de ser pobre, não é pecado a pessoa ser pobre, Deus me livre, né? Nenhum problema em ser pobre. Nós não podemos ser simplista, né? Viver no estado de miséria, não se trata disso. Tanto rico como pobre precisa, meu irmão, de libertação. Lembrando que o estilo de vida vai revelar quem nós somos. Não se esqueça disso. Nosso estilo de vida vai revelar quem nós somos. Portanto, os simples também precisam ser honrados. Verso de número 8 e o verso 9. Olha que interessante. Se vocês, contudo, Tiago ele acabou de falar que os ricos, eles blasfemam o bom nome de Deus, que eles oprimem os pobres, que eles arrastam os irmãos para a justiça. E no verso 8 ele diz: se vós, contudo, ou se vocês, contudo, observais a lei régia segundo a Escritura, ou seja, se vocês observarem a palavra de Deus, se vocês estão levando a sério a palavra de Deus, Tiago diz, ela disse o quê? Amarás a teu próximo como a ti mesmo, vocês estão fazendo certo. Se vocês estão amando, se vocês estão cuidando, vocês estão fazendo o que é certo. Então, qual é o quinto aprendizado aqui, amados? Não peque fazendo distinção entre pessoas. Acepção de pessoas é pecado. Não é erro, não é falha, não é probleminha, é pecado. E pecado te impede de entrar no céu. Se você morrer em pecado, vai para o inferno. E pronto, é bíblico. Não tem meio termo. Não tem como te ajudar, não tem como eu te falar que tem um escape. É bíblico. Olha o que o Tiago diz no verso 9. Se todavia, fazeis acepção de pessoas, cometeis pecado, irmãos. Está em pecado e acabou. Se eu sou um tipo de cristão que vive fazendo acepção de pessoas, estou em pecado. E aqui nós temos que ter um entendimento muito claro. Tem gente que está vendo a vida espiritual desmoronar, indo de mal a pior, os problemas se acumulando sobre sua vida e fica, Deus, onde é que está meu pecado? Senhor, em que eu estou pecando? Vai ler a palavra e a palavra vai no coração. Você está em pecado, mas que pecado? Pode ser o pecado de acepção de pessoas. Pode ser porque você gosta de tratar ricos de um jeito e pobres de outro. Pode ser que você adora tratar pessoas de um jeitinho, porque tem alguma condição, e outros não. A gente vê muito isso, nós que somos pentecostais, entre os profetas, né? Tem profeta e profetiza, irmão, que só profetiza na casa de rico. Tem profeta e profetiza que só vive profetizando para rico. Não tem profecia para pobre. O seu bornal de profecia só se limita aos ambientes de riqueza e prosperidade. Tem profeta que se diz profeta missionário, missionária, mas só é missionário em campos férteis. Só é missionário, só é profeta, só é enviado por Deus aonde tem poderosa abastança, aonde tem escassez, aonde tem miséria, aonde tem guerra, aonde tem violência, aonde tem pobreza. Essas pessoas não profetizam lá, não. Essas pessoas não são capazes de ter profecia para esses lugares. Estão cometendo pecado. Porque diz aí a palavra, se eu e você fizermos acepção de pessoas, cometeis pecados, e nós seremos arguidos pela lei como transgressores. Porque, lembre-se, Tiago está escrevendo para os judeus convertidos. E o que ele está fazendo? Ele está apelando para o Antigo Testamento. Lembre-se lá dos 10 mandamentos. Lembre-se lá do decálogo, que é a nossa relação de um com o outro. Olha, se você não amar o teu próximo como a ti mesmo, irmão, você está cometendo pecado. Tiago está lembrando os irmãos sobre isso. Olha, irmãos, se vocês, contudo, estão observando a lei, estão amando as pessoas, não estão pecando. Ele falou, está tudo certo. Olha o final do verso 8. Fazeis bem, aprovadíssimo, nota 10 para vocês. Porém, entretanto, todavia, se vocês estão fazendo acepção de pessoas, vocês estão cometendo pecado e sendo arguidos pela lei como transgressores. Sabe? Vocês estão serão punidos porque estão em pecado. Gente,
Trate as pessoas conforme nos ensina a palavra de Deus. Trate as pessoas conforme nos ensina a palavra de Deus. Não faça distinção entre ricos e pobres. Não faça distinção entre pessoas. A mesma paz do Senhor que você dá para o irmão que é rico, você dá para o irmão que é pobre. O mesmo sorriso que você dá para o irmão que você conhece, você dá para o mendigo na rua. O mesmo bom dia que você dá para o gerente do seu banco, dá para o porteiro do seu prédio. A mesma alegria e comunhão que você deseja ter com quem é pobre, você também tem que ter com quem é rico. Você também não pode cair no pecado do simplismo. Você também não pode agora inverter a ordem. Você não pode também, mas eu só vou viver só com os pobres, porque eu não quero ver com o rico, eu estou pecando. Vai estar pecando do mesmo modo. Você não pode fazer distinção de pessoas. Você tem que ser o fiel da balança. Você tem que tratar os dois do mesmo modo. É esse o padrão bíblico. Não é tratar as pessoas com diferenciação. Porque, como diz Tiago aí, todavia, se você estiver fazendo isso, você está cometendo pecado. Amados, outro aspecto interessante é expresse seu amor a todas as pessoas. Expresse seu amor a todas as gentes, a todas as nações, todas as raças, não me importe. Expresse o seu amor. As pessoas precisam da expressão do amor de Deus. Não fique apenas expressando seu amor para quem é bom, para quem é doce com você, para quem é da sua classe social, para quem frequenta os bons restaurantes que você frequenta, para quem frequenta os ambientes. Não, não. Você precisa expressar o amor de Deus para todo mundo. Porque olha o que Tiago diz no verso 8. Se, contudo, vocês observaram a regra, a lei régia, ou seja, a lei real, a lei da rainha, a lei da autoridade, a lei que está estabelecida. Que lei é essa, irmãos? O Evangelho de Cristo. É o Evangelho de Cristo. E lembre-se, quando Jesus disse para os discípulos, um novo mandamento vos dou. Um novo mandamento vos dou. Que novo mandamento é esse? Que agora você tem que amar uns aos outros como Cristo te amou. Porque na cabeça dos judeus, quando a Bíblia diz amar a teu próximo, ele achava que era amar só os de dentro de casa. E Jesus falou, não, agora você vai amar a todos. Vocês vão agora abrir o amor de vocês para todos. Portanto, expresse seu amor para todas as pessoas. Outro aspecto. O pecado gera morte e pode nos levar para o inferno. Irmãos, se nós estamos fazendo acepção de pessoas, nós estamos em pecado. E se estamos em pecado, sem o perdão desse pecado, nós vamos para o inferno. Jesus volta e a gente fica. Você fez tudo certo, nota 10 em tudo, porém você está reprovado na acepção de pessoas. Tenha muito cuidado. Não peque fazendo distinção entre pessoas. Pessoas são pessoas, gente é gente. Jesus morreu na cruz por todos e todos são merecedores da graça, misericórdia e da salvação de Deus. Sexto aspecto importante para lembrar que o texto nos ensina. Agora o verso 10 e o verso 11. Verso 10. Pois qualquer que guarda toda a lei, mas tropeça em um só ponto, se torna culpado de todos. Portanto, aquele que disse... Quem foi que disse não adulterarás? O próprio Deus, não foi? Lembre-se lá nos 10 mandamentos, olha, portanto, aquele que diz não adulterarás, também disse não matarás. Ora, se você não adultera, porém você mata, vens a ser transgressor da lei. Sexto aspecto, então, é o pecado de acepção de pessoas te descredencializa. O pecado de acepção de pessoas te descredencializa. Em que sentido, pastor? Ele te descredencializa da salvação. Você hoje está credenciado para a salvação, se você não fizer acepção de pessoas. Mas se você faz, você está descredenciado. A sua credencial foi retirada, seu passaporte foi tomado, tá? Sua passagem aérea está bloqueada, você não vai poder viajar. Somos chamados à santidade total no modo de viver. Nós não temos e não podemos dizer ser cristãos pela metade. Olha o que Tiago disse aí no verso 10. Pois qualquer que guarda toda a lei, ou seja, os judeus conheciam a lei muito bem, eram praticantes da lei, eles conheciam. Mas se você tropeça em um só ponto da lei, você agora se tornou culpado de todo. Não adianta você cumprir, amarás teu próximo como a ti mesmo se você adultera. Não adianta você não adulterar, mas se você mente. Não adianta você não mentir, mas se você odeia. Não adianta você dizer que não odeia, mas se você, porventura, é um adúltero. Ou seja, se você é transgressor de um aspecto da lei, você está condenado por todos os demais. Portanto, amados, o pecado de acepção de pessoa, ele tira a nossa credencial. Nós estamos credenciados aí para o céu. Glória a Deus, desde que nós cumpramos o que diz a palavra. Agora, uma vez que você peca nesse particular, você está perdendo sua credencial. Olha, nós temos que evitar os desvios na palavra de Deus. Nós somos chamados a viver em santidade total.
né? Não é que nós somos diferentes dos demais, nós vivemos tentando, em busca, numa construção. Agora, nós temos que evitar os desvios da palavra de Deus. Existem princípios que nós não podemos abrir mão, principalmente os princípios onde nos ensina sobre o pecado. E o que o Tiago está nos ensinando é como evitarmos o pecado quando nós fazemos acepção de pessoas. A lei de Deus é para o nosso próprio bem, gente. A lei de Deus é para o nosso próprio bem. Não existe nenhum item da lei de Deus. Você pode ler a Bíblia de Gênesis ao Apocalipse. Não existe uma só lei de Deus que é para a maldição do ser humano. Pelo contrário, é para o nosso próprio benefício. Por isso que está escrita, por isso que não está no campo das ideias. Por isso que a lei de Deus é escrita para que todo mundo possa ler e todo mundo possa também aprender. Vamos caminhando aí para o encerramento? Sétimo aspecto desse texto bíblico, desse ensinamento de hoje. Coerência entre a teoria e a prática cristã. Coerência entre a teoria e a prática cristã. Olha o verso 12 e o 13 que o Tiago disse. Falai de tal maneira e de tal maneira procedei. Falai de tal maneira e de tal maneira procedei. Ou seja, se vocês estão falando que não se pode fazer acepção de pessoas, não façam. É preciso ter coerência. Falai de tal maneira e de tal maneira procedei, como aqueles que hão de ser julgados pela liberdade da lei. Ou seja, a lei, ela existe, eu sou livre. A lei de Deus, ela me dá liberdade. Agora, ela me dá liberdade de fazer o que é certo ou o que é errado, mas também essa mesma lei nos traz consequência. Eu serei julgado, ou eu serei livre, ou eu serei condenado, ou eu serei totalmente entregue às bênçãos, depende da forma como eu vou lidar com as verdades dessa lei. Agora, é necessário ter coerência entre a teoria daquilo, irmãos, que nós lemos na palavra de Deus e aquilo que nós praticamos. Não adianta você dizer por aí, amarás teu próximo como a ti mesmo. Não, tem que amar. Sabe, quando é na vida dos outros, a gente diz, né? Não, mas o irmão tinha que ter amado. Muito embora o irmão lá é diferente dele, mas ele tinha que ter amado. Porém, a gente gosta de falar quando é os outros. Quando somos nós, muitas vezes nós não gostamos de fazer. É necessário ter coerência, irmãos, entre a teoria cristã e a prática cristã. É necessário que a nossa vida seja uma expressão daquilo que nós lemos na palavra de Deus, daquilo que nós aprendemos. O cristão precisa expressar a sua fé na prática em relação às pessoas. Eu não posso ser um cristão não fingido porque eu estou pecando. Eu preciso amar as pessoas como Cristo amou. Eu preciso amar o ser humano como obra-prima da mão de Deus. Eu preciso amar o meu semelhante ardentemente como Cristo ama. Eu não posso amar as pessoas pela classe social, pelo dinheiro, pelo poder, pela influência. Eu tenho que amar a todos. Agora, olha o que o Tiago disse aí no verso 12. Falai de tal maneira, procedei. Ou seja, você fala e viva da forma que você está falando, como aqueles que hão de ser julgados pela liberdade da lei. Verso 13, irmãos, e verso duro, o verso 13. Porque o juízo é sem misericórdia com aqueles que não usou de misericórdia. O juízo é sem misericórdia para aqueles que não usaram de misericórdia. Ou seja, a lei de Deus, a mão de Deus, a resposta de Deus será na proporção daquele que fez o que está errado. Porque se a Bíblia diz que eu tenho que fazer o que é certo e eu faço errado, não espere que na hora do julgamento Deus vai te dar um alívio, porque Ele deixou escrito. Eu e você estamos errando porque nós queremos errar. Nós estamos transgredindo essa lei da liberdade porque nós queremos. Não é porque ninguém está me obrigando, eu estou fazendo o que eu quero. Porque eu posso não aceitar a acepção de pessoas, eu posso não aceitar a discriminação, eu posso não aceitar a separação, a divisão, sabe? A discriminação entre pessoas. Eu posso dizer, não, eu não aceito isso, eu não concordo com isso. Agora, amar pessoas como Deus ama é um escudo contra o juízo. Olha o finalzinho do verso 13. A misericórdia triunfa sobre o juízo. Meu irmão, se eu e você amamos pessoas, amamos vidas, amamos gente, independente da classe social, nós estamos, entre aspas, criando um escudo contra esse juízo. Ou seja, no dia do juízo final, ou se nós morrermos hoje ainda, e Jesus falar, olha, infelizmente você não pode entrar porque você pecou, você faz exceção de pessoas. Estava escrito e você fez errado. Nós não vamos passar por isso. Sabe por quê? Porque o juízo, ele não supera a misericórdia. Se eu ajo com misericórdia, se eu ajo como aquilo que a Bíblia ensina, como aquilo que a Bíblia está me ensinando, naturalmente, eu terei esse escudo para a minha história quando Jesus voltar, ou mesmo quando Ele nos chamar. Agora, irmãos, eu preciso trazer aqui, antes de encerrar, mais um parênteses aqui.
Por favor, a Bíblia não está dizendo que você não deve dar honra a quem é de direito, amados. Por favor, não é isso. Olha, vamos dar um exemplo real. Você convida uma pessoa para vir cantar na igreja. A pessoa saiu de casa 4 horas da tarde, pegou 3, 4, 5 ônibus, a pessoa está cansada. Você não vai servir ali um lanche para essa pessoa? Você não vai honrar essa pessoa? Claro que vai. Você convidou alguém para vir ministrar de longe. A pessoa teve que gastar dinheiro do seu próprio bolso para gasolina, para transporte. Você não vai honrar essa pessoa com uma oferta? Vai. Não, o texto que Tiago está tratando, irmão, não é a questão da honra. A honra é princípio bíblico. Nós temos que honrar quem de direito. O ensino de hoje não é sobre honra, irmãos. É sobre discriminação. É sobre acepção de pessoas, tá? Porque existe aí uma geração de cristãos que eles acham que não tem que honrar ninguém. Eles acham que não tem que ajudar ninguém. Amados, eu confesso para os irmãos, para a gente encerrar, para o encerramento, eu já estive em igreja pregando que eu não volto lá nunca mais para pregar. Eu não volto lá para pregar. Eu não vou deixar a minha igreja para ser desonrada na igreja dos outros. Minha responsabilidade é com o povo da nossa igreja que Deus me confiou. Eu não tenho responsabilidade com pessoas de outras igrejas. Cada pastor cuida do seu rebanho. Eu não sou pastor de todos, eu sou pastor mal de um grupo que tem me aceitado. E eu já fui em igrejas que a desonra foi tão grande em todos os sentidos, né? Que no final, não vou deixar a minha igreja para ser desonrada. Minha igreja me honra tanto, eu vou fazer o que na igreja dos outros para ser desonrado? Por quê? Porque às vezes as pessoas, hoje em dia, têm um discurso que é assim, não, tem que tratar todo mundo igual. Claro, é isso que a Bíblia está dizendo. Agora, a Bíblia também não pediu para você deixar de honrar quem tem direito de ser honrado. Se você honra rico, tem que honrar pobre. E muitas vezes, amados, tem coisa que não é nem questão de desonra, é questão de falta de educação. Do tipo assim, sair de Vila Velha para ir para Belo Horizonte ministrar e terminar a ministração. Teve o almoço na igreja. O povo veio conversar com a gente. Nós fomos almoçar, não tinha almoço para a gente. Está achando que alguém da igreja se voluntariou? Pastor, nós vamos comprar marmita para vocês comerem? Não. Nós que descemos a cozinha e falamos, irmãos, sobrou alguma coisa, a irmã estava lavando panela. E eu vi que tinha um fundo de carne assada, aquela borra da carne, e um resto de arroz. Nós misturamos aquilo ali, foi o que nós comemos. Não volto lá nunca mais, irmãos. Não vou lá mais naquela igreja. Não sou obrigado, não tenho obrigação nenhuma de passar esse tipo de situação numa igreja que me trata tão bem que é a minha igreja. Portanto, não confunda acepção de pessoas com desonra. Desonra tem a ver com falta de educação, desonra tem a ver com deselegância, desonra tem a ver com a forma que você foi criado. Gente que é criada com desonra produzirá ainda mais desonra, lamentavelmente. Para a gente encerrar então, gente, qual a conclusão que nós chegamos, amados, estudando aí a palavra de Deus? Tá errado aí, tá? Não é Tiago capítulo 1 não, tá? É capítulo 2, do verso 1 ao 13, tá? Essa informação em cima aí, ó. Opa, aqui, né? Aqui, né? Tá errado, tá bom? É do capítulo 2, verso 1 ao 13. Qual a sua conclusão que nós chegamos? Por que nós temos que tratar pessoas sem acepção? Por que não há de haver divisão das pessoas? Primeiro, para não pecar e perder nossa salvação, como disse o verso 9. Primeiro aspecto, irmãos, é esse. Eu não quero perder minha salvação por causa desse pecado. Porque Tiago mesmo disse, se vocês estão fazendo acepção de pessoas, vocês estão cometendo pecado. Segundo, por que nós temos que agir e lidar com as pessoas sem fazer exceção entre elas? Para alcançar a misericórdia de Deus. Olha o verso 12, o que diz? Falai de tal maneira e de tal maneira procedei. Ou seja, eu e você necessitamos da misericórdia de Deus. E se nós queremos essa misericórdia, vamos agir da forma que nós estamos falando. Terceiro, por causa da nossa integridade espiritual. Olha, no verso 13, ele diz, a misericórdia triunfa sobre o juízo. Eu só vou alcançar essa misericórdia de Deus, amados, se eu verdadeiramente viver aquilo que eu estou falando. Ou seja, a sua integridade espiritual, ou seja, você vive, você busca, luta ardentemente para viver aquilo que a palavra diz, você está em integridade. Logo, você vai alcançar a misericórdia e o favor das mãos de Deus. Glória a Deus por mais essa oportunidade. Espero que você tenha aprendido aí, tá bom? Espero que tenha sido um tempo aí de crescimento na sua vida e também no seu coração. No domingo que vem, tá? Opa, passei direto. Domingo que vem, no dia 11, nós vamos estudar sobre, o tema é como expressar a minha fé. Aí nós vamos de Tiago, capítulo 2, do verso 14 até o verso de número 16. Já quero te encorajar, tá bom? A você estudar aí a Bíblia e também esse texto bíblico para a gente poder trazer aqui ainda mais aprendizado.
Bom, quero louvar a Deus pelos irmãos que estão com a gente aí no YouTube, né? Deus abençoe todos vocês que entraram, que estão com a gente hoje, um grupo abençoado, glória a Deus. Hoje nós não vamos ler nome por nome não, tá bom? Que às vezes esquece, tá? Só quero louvar a Deus pela vida de cada um de vocês, que Deus possa continuar abençoando vocês rica e poderosamente. Lembrando, agora, daqui a pouco, 19h30, nosso culto ainda continua lá na DNV Sede, tá bom? Ali em Itapuã, em frente ao campo do Tupi, tá? Fique atento aí no grupo da igreja com as informações. Vai ser mais um culto abençoado, uma bênção de Deus certamente nesse tempo. E nós teremos a alegria de domingo que vem voltar para estarmos juntos, para estudarmos e aprendermos mais da palavra de Deus. Amém, queridos? Olha, muito obrigado por vocês estarem aqui. Nós vamos orar agradecendo ao Senhor e que você possa continuar compartilhando esse link, enviando para pessoas, meu irmão, minha irmã, e que nós possamos fugir do pecado. Como? Não fazendo acepção de pessoas, tá bom? Aprenda a amar as pessoas, aprenda a amar o seu semelhante, amar os seus irmãos, independente da classe social de cada um deles. Amém? Vamos orar então ao Senhor nessa manhã, agradecendo a Ele por esse tempo, agradecendo a Ele por esse dia, que Deus possa nos dar um domingo abençoado, guardados e cheios da graça e da misericórdia do Senhor. Oremos. Pai, mais uma vez nós oramos a Ti. Obrigado, Jesus, por essa oportunidade. Obrigado, Deus, porque a Tua palavra ela vem como refrigério. Deus, a Tua palavra é como um prumo usado por um pedreiro, que a intenção é deixar a parede reta, plena, alinhada. E essa é a intenção da Tua palavra. Nós, Pai, queremos ser cristãos na essência, verdadeiramente. Nós queremos expressar a nossa fé de modo, Pai, que nós possamos alcançar a maturidade, que nós possamos viver em plenitude. Assim, Deus, nessa manhã, nós oramos a Ti, agradecidos por tudo, que o Senhor nos sustente, nos abençoe, nos dê um dia abençoado, agradável, cuida de nós, da nossa casa, da nossa família, nos fortaleça, porque sem o Senhor nós nada podemos e sem o Senhor nós não queremos. Assim nós oramos nesta manhã, agradecidos por tudo, no santo e poderoso nome de Jesus. Amém. Põe sua mão para a bênção apostólica, que o amor de Deus, a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo e as divinas consolações do doce Espírito Santo repousem sobre todos aqueles que amam e aguardam a vinda de Jesus. Todos digam comigo, quero ouvir na sua casa. Amém. Ó, Deus te abençoe, fique em paz, amo cada um de vocês. Muito obrigado por estar conosco e domingo que vem a gente volta para estudarmos um pouco mais da doce palavra de Deus. Deus abençoe, até domingo que vem, fique em paz.